Olá a todos os abençoados do Pai, nós estamos de volta mais uma vez para nós concluirmos, na verdade, aquele último vídeo, o nosso último tema que nós temos explanado, respondendo o questionamento, a pergunta que o irmão Erivelto Soares afirmou que nós não tínhamos condição de responder. E qual foi a pergunta, irmão Tonel? Ele disse: a nova aliança foi no Tetelestai, por que os filhos de Deus continuavam indo para o Hades, ou Hades, como você queira? Se a nova aliança foi no Tetelestai, disse ele, por que os filhos de Deus continuaram indo para o Hades? Simples, porque a morte que passou a todos os homens, ou a morte física, não era a morte que foi vencida no madeiro. Na verdade, a morte física não seria vencida. Fato é que a morte física, até hoje, ela está, porque é a morte física, é natural. O que foi vencido no último dia, que deixou que os filhos do Eterno não ficassem mais retidos nessa ambiência cósmica, foi a morte que passou a todos os homens. No madeiro, o que foi vencido foi o diabo. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14. É só ler a história, irmão. Está lá o texto explicando. O que é que foi vencido por Cristo na morte. Então, os filhos do Eterno, por outro lado, filhos do chamado, que ele chama Deus, os filhos de Yahweh, eles nunca foram, nenhum foi para o Hades, exceto o que eu já expliquei no outro vídeo, Cristo. Cristo foi o único filho de Yahweh que foi para o Hades. Por que, irmão Tonel, que só ele foi e os outros não foram? Porque só ele era o único filho de carne e sangue de Yahweh. E as outras pessoas, irmão Tonelson, de carne e sangue, não são filhos do Eterno? Não, os filhos do Eterno são os que participam de carne e sangue. Os filhos participam de carne e sangue. Os filhos não são carne e sangue. Carne e sangue é criatura, é animal. Tá? Muito bem. Então nós vamos concluir a responder na pergunta do irmão. E o tema desse segundo vídeo é: não, o Hades nunca foi lugar para seres espirituais. Não, irmão Erivelto. O Hades nunca foi lugar para seres espirituais. E é por isso que Cristo foi ao Hades. Por quê? Porque não era lugar para seres espirituais. Irmão, nunca teve um espírito no Hades. Espírito não. Ser espiritual. Seres espirituais, criados pelo Eterno. Nunca, nem filho, nem anjos, nunca esteve no chamado Hades. E o que era que ia para lá? E o que era que ia não, o que é que vai? Foi, vai e sempre irá. O corpo biológico, carne e sangue, corpo e alma. É o que deixa de existir na sepultura. Então, são coisas simples. Era, na verdade, para ser entendimentos, um conhecimento simples, mas por causa da ganância soberba, por causa do desejo pelo vil metal, esse vil metal, meu irmão, causa coisas. Por causa do dinheiro, da ganância, do poder, sabe, da posição, as pessoas, os homens, enganaram os homens. Homem enganando o homem. Homem manipulando o homem. Sempre foi assim e sempre será. Desde o começo do mundo. E até o fim. Irmão, sempre vai ter isso aí. Nunca, irmão, chegará aquele tempo de paz total na terra. Onde é que tem na Bíblia, irmão? Por favor, meu irmão, deixe de ser enganado. Pare de ser criança, rapaz. Você, um senhor de idade, nunca haverá, meu irmão, essas coisas, negócio de paz total na terra. Não existe isso, meu irmão. No cosmo, não. Paz total no cosmo não tem promessa.
para a paz total no cosmos, harmonia total no cosmos. Não, meu irmão. Aqui é o mar bruto comendo o mar mole. É a lei da selva. É a lei da selva, meu irmão. Estou lhe falando, e pode, irmão, ensinar os filhos, os netos, enquanto é tempo. Aqui eu estou pelejando para ensinar, mas não me deixa. Eu não tenho condições de ensinar, por causa da maldita religião. Não tenho condições de ensinar os meus. É a lei do mais forte, do mais inteligente, do mais hábil. É como a selva, é um bicho comendo o outro, constantemente, diariamente. A lei da sobrevivência. Isso está entranhado na natureza e na sociedade. Na sociedade é aqui, ó. No dia que você começar a descobrir isso aqui, a sua visão vai mudar. O seu modo de vida vai mudar. Tá entendendo? Então nós precisamos, ou precisaríamos ter o conhecimento dessas coisas básicas. Eu vou ler. É a minha introdução. A minha introdução é a leitura. Qual a leitura de quê, irmão? A leitura sobre o Hades. A historinha mitológica grega que tomou forma dentro da escritura. Tá bom? Eu vou ler, é um artigo. Mais um artigo, como milhares de artigos que tem sobre o assunto. Sobre muitos assuntos também. É um artigo que eu vou ler para você começar a entender essa questão. O tema é não. Hades nunca foi lugar para seres espirituais. E como é que o Erivelto disse que os filhos do Eterno estavam indo para o Hades? Antes de 70. Ou duas coisas. Ou ele é completamente ignorante quanto a este assunto, ou ele usa isso para manipular. Eu quero julgar que Erivelto Soares não entende isso aqui, esse assunto sobre o Hades, sobre a morte e ressurreição. Eu quero julgar que ele não entende. Aí eu vou ajudar ele aqui nesse vídeo, viu, Marivel? Quando um inscrito seu, alguém mandar aí para você, aí olha, Marivel, tá aquele rapazinho lá do Maranhão, tá dizendo que o senhor tá errado. E completamente errado. Absurdamente. Chega até a ser uma coisa de um incauto, irmão Erivelto. Por favor. Você que disse que está com 20 anos no YouTube, é mestre, é professor, tem igreja, é ministra de púlpito. Não é ministro de púlpito, irmão. Caramba. E os caras seguindo, mas tudo bem, vamos lá. O Hades. Hades era um dos deuses da mitologia grega, conhecido como o deus do submundo, o lugar para onde vão as almas dos mortos. Era irmão de Zeus e tomou parte na rebelião contra Cronos, o titã, que devorava seus próprios filhos. Casou-se com Perséfone, deusa sequestrada e levada para o submundo com ele. O submundo era protegido por Cérbero. Cérbero o que, irmão Tonel? Cérbero é um cachorro de 3 cabeças, que protegia a entrada do submundo. Presta atenção. Hades era um dos deuses presentes na mitologia grega, conjunto de mitos que fazia parte da religiosidade dos gregos antigos. Hades é conhecido por ser o deus do submundo, do mundo inferior. O lugar dentro da cosmogonia grega para a qual iam os mortos. O submundo, na mitologia grega, também é conhecido como Hades. Assim, o nome pode ser usado para designar tanto o Deus quanto o lugar em que ele reinava. Tá? No Hades, as almas dos mortos eram julgadas de acordo com suas ações em vida. Está parecendo com alguma doutrina por aí que você já ouviu? E aqueles que tinham boas ações, teriam acesso aos campos elíseos. Eu estou lendo um artigo, é simples encontrar isso aqui, irmão, está em todo lugar, tá? Eu estou lendo um artigo sobre este assunto. Campos elíseos, quem fazia o bem, quem era uma boa pessoa, tinha boas ações enquanto vida, quando eu morria, essa pessoa tinha acesso aos campos elíseos.
Irmão, eu nunca vi isso aí, irmão. Eu só assisti o filme O Gladiador. Quando a mulher dele morreu e o menino, ficaram esperando ele morrer também. E ir lá para o Campos Elíseos. Um lugar de descanso no interior do Hades. Aqueles que tivessem uma vida má, de más ações, seriam enviados para o Tártaro, onde o sofrimento seria eterno. Preste atenção, o ruim ia para o Tártaro. Aqueles que estavam à espera de julgamento, receberiam-no em Érebo. Tinha outro lugar. Porque esse lugar aí foi que a Igreja Católica inventou como purgatório. O lugar intermediário. Não foi bom nem ruim e tal. Eu disse, não vai nem pro Campos Elíseos e nem pro Tártaro. Vai ficar aqui. Vai pagar aqui os pecados que cometeu e depois vai ser liberado para os Campos Elíseos. Hades era um dos deuses gregos mais temidos na mitologia grega e irmão de Poseidon, Zeus, Deméter, Hera, Hestia. Hades era filho dos titãs Cronos e Reia, e foi um dos que participou da batalha contra seu pai, conhecido por devorar seus próprios filhos. Zeus iniciou uma rebelião contra Cronos, seu próprio pai, com ele e seus irmãos sendo vitoriosos. Depois dessa batalha, os três deuses mais poderosos ficaram cada um com um domínio. Zeus ficou com a terra e os céus, Poseidon com os mares e o Hades com o submundo, o mundo inferior. Por isso, Hades não residia no Monte Olimpo. A morada do Hades era lá embaixo, no mundo inferior. A morada dos deuses, mas sim em um palácio no próprio submundo. O fato de residir no submundo criou um grande temor dos gregos quanto a Hades, e até a pronúncia do seu nome era evitada. Ainda assim, eram praticadas oferendas em homenagem ao deus, sendo que, tanto na Grécia quanto em Roma, animais costumavam ser sacrificados. Não existem evidências de que havia sacrifícios humanos, tá? Para esse Deus Hades. Na Grécia existiam templos para prestar culto a Hades. O deus do submundo era conhecido por utilizar um elmo confeccionado por Éfesto, que lhe dava o poder da invisibilidade. Esse elmo foi mencionado em outras passagens, como na Ilíade, escrita por Homero. No momento em que a deusa Atena usou durante a luta contra Ares por conta da guerra de Troia. Outra passagem cita Perseu, um herói conhecido por ter lutado e matado a Medusa com o elmo. Durante os períodos arcaico e clássico da história grega, o deus do submundo era representado por um homem barbudo, com um cetro na mão. Hades era visto como um deus invisível, insensível, impiedoso e repugnante. Tinha um auxiliar, cujo papel era proteger a entrada do submundo. Estamos falando de Cérbero, o cão de 3 cabeças. As almas chegavam ao submundo, dominado por Hades por meio de Hermes, que as guiava até o rio Estige. Lá, o barqueiro Coronte fazia a travessia das almas pelos rios Estige e Aqueronte, até os portões do submundo. O barqueiro só fazia a travessia daqueles que recebessem os devidos ritos funerários. Bando de malandro. O que incluía a colocação de uma moeda nos olhos dos mortos, para pagar pela viagem. Ou seja, o grego que morria, ele tinha que, para atravessar o rio Estige e Arquelote, sabe? Ele tinha que receber, depois da morte, os devidos ritos funerários. Ou seja, ele tinha que pagar toda uma liturgia funerária. E tinha que ter uma moeda nos olhos. Quando ele chegasse lá, o barqueiro dava a moeda para o barqueiro, e o barqueiro atravessava ele até os portões do submundo. O mito de Hades conta que ele era apaixonado por Perséfone, deusa das ervas, flores, frutos, perfumes,
e filha de Zeus e Deméter. Hades decidiu raptar Perséfone e levá-la para o submundo. A mãe de Perséfone, a deusa Deméter, enfureceu-se com o sequestro de sua filha e lançou uma grande fome sobre a terra, resultando na morte de milhares. Zeus interveio, enviando Hermes para o submundo, com a instrução de pedir para que Hades permitisse o retorno da sua filha. Mas Hades enganou Perséfone e fê-la comer um pouco da romã do submundo. Ao alimentar-se de uma comida do submundo dos mortos, Perséfone não poderia mais deixar o local sem a permissão de Hades. Para solucionar a questão, Zeus propôs que Perséfone passasse 1/3 do ano no submundo e 2/3 do ano fora dele, para estar junto de sua mãe. O período que Perséfone passava com Hades era de grande tristeza para Deméter. Esse mito foi utilizado pelos gregos para explicar as estações do ano, pois Deméter era a deusa da agricultura e sua tristeza era usada como motivo do inverno. O frio dessa estação, que impedia a agricultura, era causada pela grande tristeza de Deméter, por estar longe de Perséfone, sua mãe. Então, quer dizer o quê? Que a Perséfone foi enganada pelo Hades, comeu uma romã, então ela não poderia mais sair, só com a permissão de Hades. Ah, isso me faz lembrar o quê? Se o Lázaro tivesse molhado a ponta do dedo e refrescasse a língua do rico, ele nunca mais poderia sair. Era o segredo do submundo. Então essa história mitológica greco-romana, ela tomou conta dos corações dos judeus também, irmão, de muitos judeus, em especial dos fariseus, ao ponto de surgir esse mito, essa lenda, esse paganismo, esse conto. Então deu origem a um conto judaico. Esse conto judaico foi usado por Cristo em Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 22 ou 26. Eu vou ler para nós, então, entrarmos aí na nossa segunda parte da nossa resposta ao irmão Erivelto Soares, que disse e perguntou por que os filhos de Iarro estavam indo para o inferno, visto que a nova aliança tinha se estabelecido no Tetelestai. Ora, mas lá no Tetelestai, a morte que passou a todos os homens, ou a morte natural, ele não sabe nem sequer qual era a morte, irmão. O problema é esse. O cara não sabe nem qual era a morte que haveria de ser vencida. A única morte que seria vencida foi a morte que passou a todos os homens, lá na parousia, no último dia, que impedia os filhos do Eterno de estar plenos com o Pai. Eles não tinham o corpo de glória, ou seja, a condição de glória, a condição perfeita. Eles perderam essa condição por causa do pecado. O pecado entrou a morte. Lucas capítulo 16, versículo 22 em diante. Vamos ler alguns versículos para nós discorrer. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão: tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. 25. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra, meu irmão? Você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Quer dizer que o cara não pode ser rico aqui na terra, não pode passar bem, porque senão vai para o lugar de tormento quando morrer. Então, quer dizer que, olha, irmão, a desgraça que aconteceu na vida de milhares e milhares de pessoas, e ainda hoje acontece. Quer dizer que para a pessoa ter coisas boas após a morte, ele deveria padecer aqui, igual Lázaro, perebento, feridento, ceboso, pobre de maré de si, desejando comer migalhas, os cachorros lambendo a chaga da pessoa. É isso aí, é assim que o homem tem que viver aqui na terra, para quando ele morrer, ele ir para um lugar bom. Irmão, isso aqui é uma coisa sem pé e sem cabeça, uma história que eu chamo de história de Trancoso. Já ouviu falar em história de Trancoso? Pois é, história mentirosa.
Lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Ele disse, agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Ele disse, e além disso, entre vocês e nós, vocês quem? Tinha mais alguma outra pessoa lá, além do rico? Por que ele diz vocês? Ficou um texto sem desencontrado, irmão, as coisas. Aí ele disse, e além disso, entre vocês e nós, nós está certo, era dois, Abraão e Lázaro. Mas quem era que estava lá? Ele disse, eu estou sendo atormentado nessa chama. Ele não disse, nós estamos aqui nessa chama, eu, o Michael Jackson. É porque tem uma véia aí, rapaz, e um monte de gente ficou ouvindo essa véia, meu irmão. Uma besta de uma véia aí, uma véia manipuladora. Que é aquela que é, dos otários. Ai, irmão, quando o cara fica... irmão, tem gente besta. Então, essa velha aí, ela diz que vai no inferno direto. O inferno, acho que é no quintal da casa dela. Basta bater pestana que ela vai no inferno. E tem gente besta que acredita, irmão, meu pai do céu. Chega a ser ridículo, irmão, alguém se inscrever no canal desse e seguir uma coisa dessa. Essa véia está precisando de macho. Não tem macho por aí não, onde essa véia mora. Se ela viesse aqui para a Imperatriz do Maranhão, ela ia se alinhar ligeirinho. Parece que não tem macho por aí não, onde ela circula. Irmão, que as conversas dela é de mulher que nunca que tá tremendo para achar o macho, para amaciar ela, e não tem. Pois é. Irmão, ele disse, além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Mas que conversa é essa? O mendigo olhou para o lado, ou o mendigo olhou para cima e viu Abraão? Deixa eu ver. Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima. Mas como assim, irmão? O que é que tem a ver? Que conversa é essa? Então, irmão, esse conto aqui, cheio de emendas e remendos, esse conto aqui era uma ideia, era um pensamento, sabe? Uma superstição que um grupo de pessoas tinham a respeito disso. Os gregos tinham essa ideia. O cara morria e ia a alma. Olha só, irmão, a alma com a moeda na mão, atravessando o rio, com o barqueiro, para chegar no outro lugar. Ele diz, muito obrigado, barqueiro, agora eu vou entrar aqui tô aqui nos portões do Hades. Ei, cachorro de 3 cabeças, deixa eu passar. Eu quero ir para os Campos Elíseos. E não tem, não tem nada definido a respeito das minuâncias do que acontecia nesse lugar, como era que se sucedia, sabe, é uma coisa vaga, mas ainda assim, existem milhares de pessoas que acreditam nessa molecagem. Isso aqui é uma molecagem, não, um negócio desse. Eu não estou falando que a escritura é uma molecagem, estou falando que essa ideia aqui é uma molecagem. E aí o cidadão não acha o que fazer e diz, não, sim, antes de 70 descer, olha o que é mais sério, irmão, antes de 70 descer, os filhos de Deus iam para o Hades. Cara, onde é que tem isso, meu irmão? Que ideia é essa, cara? Meu irmão, você que está aí, se liga, meu irmão. Sabe, as pessoas simplesmente aceitam, como aquilo que eu falei no vídeo anterior, que é o que, irmão Nelson? É a figura do cara. A pessoa, ela atropela a Bíblia, ela passa por cima da Bíblia, da revelação, do entendimento, porque o cara lá é uma figura, ele tem um nome, ele é como uma estrela.
que quando ele fala, acabou, as pessoas não é. Ao ponto de um velho ceboso, nojento, um tal de Dalai Lama, meu irmão lembra? Estava beijando, lascando a língua na boca de uma criança. Ah, meu irmão, se eu encontro aquele velho, e os idiotas ao redor dele aplaudindo. Um velho pedófilo, safado daquele, que era para apanhar dia e noite o resto da vida. Ai, mas é gente boa, por dar o seu filho, para ele meter a língua na boca do seu filho. Criancinha. Eu vi, passou na televisão para todo mundo ver. Batendo palma para um velho pedófilo, maldito daquele. Um vagabundo, maldito, é um maldito, um porco ceboso daquele, enfiando a língua na boca de uma criança inocente. E as pessoas batendo palma. Porque é uma figura. O ser humano tem essa podridão. O ser humano tem esse defeito problemático. Eles levantam uma figura para si, um Deus. O irmão já prestou atenção? Todo o tempo, se você não tiver cuidado na sua vida, você levanta um Deus. É por isso que eu sou ruim, igual um dia de fome. Eu não quero que ninguém me levante como um Deus. Me respeite e me considere. Mas para me endeusar, me idolatrar, não faça isso, meu irmão, porque eu sou ruim. Eu sou cheio de defeito, cheio de nó pelas costas. Você nem imagina o tanto de defeito que eu tenho. E eu faço questão de falar e demonstrar. Sabe para quê? Para ninguém me levantar. Fazer uma imagem de mim, para querer me adorar. Eu sou humano, sou igual a você. Nós somos iguais. Os mesmos defeitos, não, talvez não os mesmos defeitos, mas também temos defeito, assim também como temos qualidades. Tá bom? Se relacione com o homem, irmão. Nasceu igual. Socialmente falando, existem os juízes, os promotores, delegados, pessoas que têm cargos, posições de direção, de poder, que nós devemos respeitar e tratar com a devida vênia, o devido respeito, consideração da posição, não é do indivíduo. O indivíduo, nós nos relacionamos iguais. Humanamente falando, nós devemos nos relacionar iguais. É que tem uns idiotas por aí, que basta ganhar um dinheiro, acha que é maior do que os outros, melhor. Que basta ter uma posiçãozinha, acha que é melhor ou maior do que os outros. Não é. Não confunda posições com a pessoa. Tá bom? A pessoa você deve tratar igual, com respeito e educação, se relacionar assim. Não idolatre ninguém. Não levante ídolos no seu coração, na sua mente, no seu entendimento. Tá bom? O problema disso é o que acontece aqui. Ao ponto de um homem que deveria ensinar coisas úteis, que ensina muitas coisas úteis, os irmãos da graça, irmão. Eles têm muito ensino bom, muitos ensinos que edificam, mas tem muito atraso, muita ignorância, muito rudimento. E o problema é que eles não querem que a gente toque nisso, nas ignorâncias deles, na falta de entendimento que eles têm em relação a determinados assuntos e aspectos. Não, quando a gente fala o quê? Figurinha de palhaço, insurgente, rebelde, pessoa sem credibilidade, está falando contra a minha palavra. Abençoado. E as pessoas se equivocam muito por causa disso. Vamos acabar de responder o tema do irmão? Vamos. Primeiro, o Hades é o lugar onde o corpo biológico é destruído para sempre. Hades é o lugar onde o corpo biológico é destruído para sempre.
Eclesiastes capítulo... Nós vamos só relembrar aquilo que nós já falamos e temos falado. Eclesiastes capítulo de número 9, versículo 5 e 6. Olha só, irmão. Não, irmão, aí não vale não, é Antigo Testamento. Mas quando você quer afirmar alguma doutrina, você usa o Gênesis, usa o Apocalipse, usa qualquer livro do Antigo Testamento, né? Agora, quando é os outros, não pode. Aqui. Eclesiastes capítulo de número 9, versículo de número 5 e 6, diz: pois os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos sabem que têm irmãos na terra. Como é que surgiu isso aí, irmão? Se a Bíblia está dizendo que os mortos não sabem de nada, e como é que aquele lá sabia que tinha 5 irmãos na terra? Tem uma coisa errada, não tem? Ou nós temos que dar o braço a torcer e dizer que os ateus estão certos. A Bíblia está cheia de contradição. Quem é que está certo? Lucas 16, 22 em diante? Ou Eclesiastes 9, 5 e 6? Quem é que está certo? Quer dizer que um foi inspirado, o outro não? Porque se está se contradizendo, se estão se contradizendo, então significa que tem um mentindo. E agora, meu compadre? Irmão, esse é o problema. Pois os vivos sabem que vão morrer. Pelo menos eu sei que eu vou morrer. Você sabe que você vai morrer? Alguém já lhe disse, irmão, que você vai morrer? Qual é o problema, irmão? É que disseram para milhões de pessoas que eles não morreriam. Seriam arrebatados de repente, a qualquer momento. E isso fez com que milhões de pessoas permanecessem nesse engano. Ao ponto de muitos não ter nem um caixão, ter nem condições de pagar um caixão para ser enterrado. Os outros têm que pagar para ele. Ou a prefeitura tem que dar um caixão, aqueles caixãozinhos mais peba que tem. O cara falta é cair, o morto falta é cair pelo fundo, se a gente não segurar. É claro, meu irmão. Ora, meu irmão, se tem uma palavra para mim dizendo, Walter Nelson, você nunca vai morrer, de repente você vai ser transformado. Esse corpo seu de carne vai virar tipo super-homem, irmão. O irmão vai viver para sempre, nunca mais vai morrer. E eu digo, é mesmo, irmão? Mas que maravilha. Onde é que está na Bíblia? Está aqui, ó. Os nossos corpos serão transformados. Nós teremos um corpo de glória. De repente, no abrir e fechar de olhos. Pá! Todo mundo transformado. Aí o homem tem, por natureza, medo da morte. Quem diz que não tem medo da morte, irmão, é mentira, é engano, é mentira. Então, o homem, a natureza humana, ela nunca quer morrer, deixar de existir. Não, quer não. Então, quando se achou esse pé, se achou essa informação, como é que é? Se eu viver honesto, dando meu dinheiro para o pastor, para o padre, dando meu dinheiro para o apóstolo, dando meu dinheiro para o ministro da graça, quer dizer então que eu fazendo boas obras, sendo bom, obediente, fazendo o culto de domingo, fazendo aí... O que é que vai acontecer? Não, você não vai morrer. Você pode ser transformado. Mas se você morrer, você vai ser ressuscitado no último dia e transformado. Olha só, irmão, que maligno. Não é a mesma coisa aquele Alcorão que os homens-bomba faz, a promessa que tem para eles, morrer pelo Alá. Tem um palácio no céu para ele, um apartamento, uma suíte, com 7 virgens para cada um. Quem é que não se explode? Não, irmã, você que é solteira, você que é solteira. Já pensou? Olha, irmã, se a senhora se explodir pela graça,
pela causa da graça. Se a senhora se explodir aí, a irmã vai ter 7 homens, 7 varões no céu. Só para a senhora. A irmã, cadê a dinamite? Onde é que eu acendo? E assim o homem também. Caramba, mas que bom, irmão, né? Que maravilha. Pois então, é mentira, irmão. Enganos. Enganaram-nos, nos enganaram, nos manipularam ao seu bel prazer. Não existe isso não, irmão. O homem morre. 6. Para eles, o amor, o ódio, a inveja, há muito tempo desapareceram. Ele disse, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Não tinha ressurreição para a carne, irmão. Debaixo do sol, depois que o cara morre, não tem mais nada para ele para cá. Acabou. Ele vai virar o quê, irmão? Bufa de alma. E vai deixar de existir, meu querido. Acorda para a vida, irmão, para a realidade abençoada. Jó, capítulo de número 14. Caramba, irmão. A realidade, irmão, é um choque para muitas pessoas. Muitas pessoas não conseguem aceitar. Muitas pessoas não conseguem aceitar essa verdade. Jó 14, versículo 10 ao versículo de número 12. Ele disse, mas um homem morre, carne e sangue, corpo e alma, sim, e morto permanece. Ele disse, dá o último suspiro e deixa de existir. Eu vi minha avózinha dando o último suspiro. Acompanhei. Fiquei do ladinho dela. A bichinha, sabe? O fôlego foi acabando. Até que dormiu, deitada, morreu deitada, numa cama, na casa da filha. Minha mãe, que cuidou dela até morrer. Sabe? Deixou de existir a minha avó. Aquela ideia que eu tinha, quando eu era enganado, de que eu ia ver minha avó lá no céu. Cara, foi um choque para mim, irmão. Eu demorei 1 ano, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu demorei 1 ano brigando com a Bíblia para sair da instituição religiosa. 1 ano. Eu demorei 1 ano brigando na mente com o eterno. Não pode ser. 1 ano eu passei brigando com o eterno. E muitas pessoas não conseguem vencer essa guerra contra a falsidade da religião. Eles voltam para lá. Sucumbem. Porque, irmão, essa ideia aqui isso aqui é pesado, meu irmão. Não é todo mundo que consegue receber essa mensagem, esse entendimento. Irmão, quer dizer que eu não vou ver mais ninguém, não. Já pensou aquela mãe que teve um filho pequeno, com 3 anos, 4 de idade, a criança morreu? Qual é o desejo da alma dela, do coração dela? Que um dia, quando ela morrer, ela vai se encontrar com ela lá. Sabe, nos Campos Elíseos, como o gladiador. Quando ele morreu, no final do filme, estava lá a mulher com a criança esperando ele chegar. Nos Campos Elíseos. A pessoa pensa, ele está lá no paraíso. O irmão assistiu aquele filme A Cabana. Aquela mensagem diabólica que tem naquele filme. É um demônio puro ali. Satanás e diabo. Naquela mensagem daquele filme, meu irmão. Sabe? A criancinha lá. E ele viu a criancinha, sabe? Aí voltou a ser crente. Lá da religião dele. O irmão percebeu que ele voltou lá e disse, eu conheci Deus, eu tive com Deus e tal. Sabe o que foi tudo aquilo ali? Ele escorregou e bateu a cabeça. Sabe o que é que essas pessoas ainda estão com isso aí? Estão desmaiados, escorregaram e bateram a cabeça. Assim como eu escorreguei e bati a cabeça, você também. Mas eu acordei, despertei e percebi a realidade das coisas. Não, você não vai ver ninguém depois da sua morte, nada, você não vai ver nada depois da morte. Depois da morte você não vai sentir nada, depois da morte você não vai para lugar nenhum, a não ser as pessoas vão lhe carregar para o inferno, para o Hades, para a sepultura. É só isso que vai acontecer, infelizmente. Irmão, e como é que nós não vamos para o céu não? Nós quem? Vai para onde? Ninguém vai para lugar nenhum mais, irmão. Ei, irmão, acorda, ei, psh.
esses irmãos da graça ficam confundindo os irmãos. Não, irmão, depois que nós vamos morrer, nós vamos voltar para casa. Que casa, meu irmão? Voltar? Quem que vai voltar para onde? No ano 70, os filhos todos passaram a estar com o Pai. Acabou esse negócio de voltar. Nós estamos esperando a pátria celestial. Era Paulo e a igreja antes da parousia, amigo. Ei, para de mentir para os caras, rapaz. Fala a verdade para as pessoas, meu irmão. Antes da parousia, eles desejavam a pátria celestial. O que era a pátria celestial? O corpo de glória, a condição eterna. Era a não sujeição mais à morte. Quando a morte que passou a todos os homens foi tirada, então os filhos puderam estar com o Pai novamente. Apocalipse 21, a partir do 3, diz: o tabernáculo do Eterno está com os homens, com os quais ele viverá. E o próprio estará com eles e será o seu Pai. Pronto, acabou aquele negócio, aquela separação, não existiu mais. Quando esse corpo de carne tomba, o filho não volta para lugar nenhum, porque já está. Era eles lá. Nós nunca deixamos de estar com o Pai. O irmão entende depois da parousia? Você nunca deixou de estar com o Pai. O problema qual era, irmão Antônio? É que você não sabia. O problema é que eu não sabia, por causa das mentiras, dos enganos, das manipulações que jogaram sobre as nossas mentes. Isso ficou oculto das nossas mentes, dos nossos olhos. Mas quando nós passamos a entender essa palavra, essa verdade, então caiu a ficha. Nós passamos a entender isso aqui. Não, irmãos da graça, ninguém vai voltar mais para lugar nenhum. Todos os filhos já estão com o Pai, desde o ano 70. Eles lá que não estavam com o Pai, passaram a estar com o Pai. Nós, quando viemos, nós não nos separamos do Pai. Porque dentro do âmbito espiritual não existe espaço-tempo. Não existe distância geográfica. Ô, irmão, eles dizem assim: não, nós estamos aqui, o Pai está lá. Meu irmão, por favor. Isso não é meninice, irmão. Não existe essa ideia, irmão, de distância para o Pai e os filhos. Eles estão ligados ao cosmo, a geografia, o sistema humano impede você de perceber essas coisas. Dentro do mundo espiritual não existe espaço-tempo. Ele está aqui, está em todo lugar. É aqui, ó. É do outro lado aqui, é logo aqui, é aqui. Mas cadê, irmão? Eu não vejo, não é físico. Você não vai ver uma coisa física, literal, palpável, visível. Foi por isso que Cristo disse: não, meu irmão, não é assim. Não vai dizer: olha lá ele ali, olha ele lá, não. Porque o reino é até dentro. É no intelecto. Tem que brilhar aqui a luz, o conhecimento, o entendimento daquilo que está revelado. E você entender que está com o Pai. No Pai. E o Pai em você, habitando. Ponto. Isso aqui, essa natureza humana, esse corpo e alma, irmão, ele deixa de existir. Desaparece no Hades, na sepultura. Atos capítulo de número 2. Será que é tão difícil assim de entender? Eu acho que não. Atos 2, 27. É mais difícil de aceitar. Aí é outra coisa. Aceitar é uma coisa totalmente diferente de entender. Atos capítulo 2, versículo de número 27. Verso 27 que diz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Que palavra é essa, irmão Tonelson? É o Salmo de número 16, versículo 10. Um salmo profético falando da morte e ressurreição de Cristo. Cristo morreria e seria colocado em um sepulcro, assim como foi. Mas ele não ficaria lá, para que não sofresse a decomposição do seu corpo de carne. No terceiro dia, ele ressuscitou. Irmão, no terceiro dia, ele reedificou o templo. É isso, irmão Tulio. Sim, com toda e a mais absoluta certeza. No Hades, o corpo se decompõe.
Não vai seres espirituais para o rádio, irmão. Nunca foi. Isso foi uma mitologia grega que se inseriu. Os gregos dominaram o mundo. Os romanos dominaram o mundo. Os babilônios dominaram o mundo. Os sírios dominaram o mundo. Povos pagãos dominaram o mundo, inclusive os judeus. Ficaram sob os seus domínios. Os egípcios dominaram o mundo, inclusive os judeus. Ficaram sob os seus domínios. Ficaram expostos às suas religiões. Ao longo dos anos, eles foram assimilando e tendo uma mistura, um sincretismo religioso. Uma mistura religiosa. E foi se chegando para os seguintes escritores das escrituras, as ideias. Isso foi influenciando eles. Então, para nós encerrarmos, segundo o Hades, como lugar espiritual é paganismo. Paganismo. O Hades como lugar espiritual é paganismo. O texto que nós lemos de Lucas, capítulo de número 16, do 22 em diante. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Levaram o mendigo para junto de Abraão. Pensa, irmão, levaram o mendigo para junto de Abraão. O mendigo o quê? O que é que a mitologia diz? Quando o cara morre, a alma sai do corpo e toma a mesma figura do indivíduo físico. E ia para um lugar. Dentro desse pensamento, então os anjos levaram para junto de Abraão. Mas na verdade, Lázaro foi sepultado. Assim como o rico. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades. Onde estava sendo atormentado? Agora a pergunta é, por que esse homem estaria sendo atormentado? É porque ele era rico? Não, irmão, é porque Lázaro queria comer, ele não dava. Meu irmão, presta atenção. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães iam lamber as suas feridas. Em nenhum momento o texto está dizendo que esse cara era um cara mau. O que aconteceu é que Lázaro, como mendigo, foi deixado lá no portão desse indivíduo. E o Lázaro, como era um mendigo, ele desejava comer. É como você passar na frente de um restaurante. Aí você diz, se viesse alguém, só dar uma tirinha assim, cortasse só uma tirinha assim, daquela carne assada ali. O cara deseja comer. O cara lá tem culpa? O dono da churrascaria tem culpa, você está com fome. Você ser pobre, não ter o que comer. Porque o texto aqui não está informando nada, só está dizendo que o cara era rico e vivia no luxo. O pejorativo é mal ser rico. E por que é ruim, tão ruim ser rico e todo mundo quer ser rico? Pelo menos eu também queria ser rico. E por que nenhum pastor quer ser igual o Lázaro? Hein, irmão Erivelto? Você quer ser igual o Lázaro? Sem nada para comer, perebento velho, jogado para mendigar, para quando morrer ir para o lugar bom? Irmão, isso aqui é uma ideia, irmão. Presta atenção. Os fariseus pensavam, ensinavam, que o cara que era rico, ou o cara que cumpria a lei, melhor dizendo, o cara que era cumpridor da lei e tudo, que não era doente, e logo não era pobre, porque a maioria dos fariseus eram ricos, isso ali era um sinal. O cara era rico, ele era rico, era um sinal de que as bênçãos do Eterno estavam sobre ele, e quando ele morresse, as bênçãos continuariam lá onde ele ia, para onde ele ia. Isso. Sabe? Eles pensavam que ia para junto de Abraão, ficaram bem bom.
E quando o cara pobre, doente, lascado, como Lázaro, era castigo do eterno. Até os discípulos perguntaram certa vez para Cristo, esse cara está cego assim, quem foi que pecou? Foi os pais ou foi ele? Cristo disse, ninguém. Ele nasceu assim para a glória do Pai. Eu tenho culpa, ou você tem culpa de ter nascido numa família pobre? Ou o cara tem culpa de ter nascido numa família rica? Nunca precisou dar uma diária para ninguém. Eu não, eu comecei a trabalhar foi com 10, 11 anos de idade, meu irmão. Eu já estava roçando mato. Era necessidade, meu irmão. Família pobre. Aí o cara nasceu na família rica, eu não posso condenar ele também. Ele tem culpa de ter nascido na família rica? Ah, irmão Tonelson, aí irmão. Então ele está tirando de tempo os fariseus. Não, o cara morreu e foi ser atormentado. E agora? E o cara pobre morreu e foi para o céu de Abraão. E agora, fariseus? A justificação não é porque o cara era rico ou pobre. A justificação é porque o cara era filho. Ia para a mesma condição de Abraão. O cara rico ou pobre não importa. O cara que era rico morreu, mas não era filho. Não era um eleito. Não era um filho participando de carne e sangue. Ele não foi para a condição de Abraão. Ah, abençoado. Ah, irmão. Mas ele morreu e estava dizendo que estava atormentado na chama. Mas a natureza humana está na morte. Todos nós estamos na morte. Sofrendo. Como esse cara aqui em tormento. O problema aqui é que ele usou a expressão sepultura. Irmão, já falei, a expressão sepultura é para falar de morte. Nós estamos na morte. Corpo e alma, carne e sangue de todo homem está na morte. Na segunda morte, lago de fogo. Aqueles cujos nomes não foram escritos e encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Isso aqui está na segunda morte. Isso não significa que eu não posso viver bem aqui na terra? Isso aqui é para mostrar as condições de cada um. Irmão, é isso. É claro, abençoado. Sabe? Então, essa história, esse conto judaico, místico, misturado com paganismo, trazia medo para as pessoas. E as pessoas procuravam, então, de todas as formas, viver de acordo com o que eles pensavam, entendiam, ou ensinavam. Então, sim, isso aqui é um conto judaico. Lucas, capítulo de número 23, eu vou ler esse texto aqui. Tem um texto aqui anotado, Lucas 23, 54 ao 56. Lucas 23, 54 ao 56. Diz, era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Cristo desde a Galileia seguiram José de Arimateia, tá? E viram o sepulcro e como o corpo de Cristo fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Olha só, irmão. Era uma coisa comum, natural para os judeus guardarem os mandamentos da lei. Irmão, mas isso acabou em 70. Isso só mostra que você é alguém fora da realidade. Um religioso ainda. Se eu tivesse condição financeira, eu pagava uma passagem de ida e volta para você ir lá em Israel. Passar uma semana lá em Israel, para ver se acabou os costumes da lei. O povo judeu, a sua maioria, ainda guardam. Tem até pessoas que não tem nada a ver com o judaísmo e guardam sábado. Você sabia? Testemunho de Jeová. Ou testemunho de Jeová, não, os adventistas. Os adventistas, eles guardam o sábado. Tem um rapaz que vende frango ali e ele diz, eu vou guardar o sábado até morrer. Porque o sábado foi Deus que deixou para guardar. Tem que trabalhar 7 dias e descansar no 7º.
Não é o descanso, não é domingo não. Domingo ele racha a taboca lá, assa frango no balde. Mas no sábado, zerado. Pode comprar em outro lugar, mas lá não. Ele disse, eu guardo o sábado. Aí eu perguntei, e o senhor é judeu? Ele disse, não é para ser judeu não. O sábado foi dado para todo homem. Eu digo, onde é que tem na Bíblia? Caçando conversa. Rapaz, o sábado é o mandamento de Deus. Para quem? Para nós ou para os judeus? Aí eu perguntei para ele assim, mas Cristo não é o descanso? Não, Cristo é o descanso, mas nós temos que parar no sábado. A ignorância perdura, irmão. Essas pessoas foram vencidas na mente. Quando isso aqui é vencido, ó, o corpo é só um instrumento, um carro. O corpo é só um veículo para fazer aquilo que os líderes religiosos querem. Ponto. Então, irmão Erivelto Soares, eu espero que o irmão fique satisfeito com a resposta que eu trouxe para o irmão. Por que os filhos de Deus continuavam indo para o Hades? É uma pergunta infantil até, sem lógica. Ora, nenhum filho de Deus nunca foi para o Hades, exceto o Cristo, que passou 3 dias lá. O que ia para o Hades, irmão Erivelto, o que ia, o que vai e o que sempre irá é a natureza humana, corpo e alma. Vai ser sepultado, vai estar no Hades. E aí, nós estamos concluindo mais um estudo, mais uma explanação. E logo em breve eu vou fazer um vídeo para responder o irmão Van, lá da Paraíba, Metanoia da Graça, do canal Metanoia da Graça. Ele fez um monte de vídeo aí me refutando o irmão Otonelson Moraes, sobre a questão do Aionios, tá? Irmão, fiquei com pena do irmão. Eu achei bom que o irmão não me atacou a pessoa. Ele atacou a explanação. Eu gostei. Respeitou, bonitinho, mas ele falou a explanação. O irmão Otonelson está errado aqui. Ele errou e tal. Tudo bem, irmão. Eu vou fazer o vídeo e tentar explicar para o irmão o quanto o irmão está enganado quanto a esse assunto, irmão. Não adianta defender a suposta graça, irmão. Ela não está mais. Acabou a graça. Aquela graça acabou. Nós não estamos nela. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Espero que seja live. Nós estamos a menos de 40 inscritos para nós alcançarmos lives ao vivo. Nos ajude, irmão. Tá bom? Para nós pegar esses caras aí e descer a taca neles até eles miar. Para ver se alguns deles conseguem aprender alguma coisa da verdade da Escritura. Um abraço, obrigado pela presença. Até a próxima.